Como é que ficou a situação? O que você pode dizer para a galera desse assunto de recursos ergogênicos? Certo. Como você vê isso? O que você já aprendeu com isso? E, sei lá, se a gente pudesse sintetizar, que conclusão você chega, assim, depois dessa experiência toda? Legal. Isso também é um ponto que meus amigos, eles batem muito quando você falou que eles não acreditam em mim. Também é uma das coisas, é os recursos ergogênicos, né? Eu tive contato com recurso ergogênico depois de 6 anos de treino, acho que, se eu não me engano. Eu sempre fui um cara que fui treinando natural e eu não tinha condição para comprar muita coisa. Eu te digo, naquela época que eu era primitivo, se eu tivesse condição, talvez eu estava morto já, sei lá, com algum problema. Porque naquela época eu não visualizava tomar pouco. Se tivesse... naquela fase... Tá. Isso, se tivesse, eu tomava, mas eu não tinha recurso, então eu tomava pouco. Você não tinha se trabalhado ainda, né? Não, era totalmente um primitivo. Então, se tivesse, eu tomava. Eu não tinha condição, eu tomava pouco e eu vi que tinha muito resultado ainda assim. E dali começou a vir a consciência de que o esteroide em si, o recurso ergogênico, ele não vai construir algo para você, ele só vai potencializar aquilo que você faz. Claro. Então, é aquilo, se o cara ele faz um trabalho 10, vira 100. Se ele faz 100, vira 1000. Se ele faz 0, vai ser 0. Você entende? Porque ele vai multiplicar o quê? Basicamente é isso. Eu vejo que o recurso ergogênico ele vai te ajudar a recuperar, te ajudar a ter mais força, mas ele não vai te ajudar a treinar. Você que tem que puxar isso de você. Sim. Ele não vai te ajudar a se alimentar melhor. É você que tem que ter essa consciência, essa essência de certa forma. Depois de um certo tempo que eu comecei a ter mídia, aí eu comecei a ter tudo na minha mão, entende? Se quiser ter um mundo, vai ter, não tem problema. E aí que a maioria dos atletas se estraga. Porque o cara, às vezes, ele não tem muita condição. E recebe uma condição, ele fala, agora eu tô ilimitado, agora eu vou tomar tudo que eu tenho que tomar. E eu vejo todos esses atletas, porque eu tô no meio há muito tempo. E os caras, em questão de 1 ano, envelhecem como se fosse 10. Você entende? É bem verdade isso. Então, assim, a partir do momento, eu sempre fui de doses baixas, entende? E eu creio que essa é a melhor opção. Se você pega todos os protocolos old school dos caras antigos, você vai ver que eles não tomavam muita coisa. Eu sei. Não era muita coisa. Agora você pega os caras, tomam 10 vezes mais. Só que se você colocar aqueles shape de antigamente pro shape de agora, cara, muito melhor de antigamente. Muito mais estético, muito mais bonito, e eles não tinham toda essa tecnologia que tem hoje. Ô, Murilo, você sabe que eu tive acesso a muitos protocolos dos antigos, né? Por tudo que eu faço. Sim. Eu não acreditava. Era muito pouco. É pouco, sim, eu vi também. Pouquíssimo. Era pouco. Pouco, né, em relação à nossa cabeça aqui de e tal, hoje, né? Sim. Porra. Mas porque o que acontece? Vai chegar um ponto de que eu já tenho a visualização assim. A maioria dos fisiculturistas não tem esse negócio de parar de tomar. Normalmente eles fazem um uso contínuo de anos e anos e anos. Não tem, eu vou fazer uma TPC, eu não vejo mais isso acontecendo. Tá. Antigamente você pegava protocolos de Lihane, Rob Robson, os caras tomavam 6 meses, parava 3, parava 6. Sim, era isso mesmo. Fazia isso. Hoje em dia não tem isso. Então vamos pensar. Pela questão, vamos dizer assim, biológica, né? Eu tô lá tomando um X de texto. Eu tenho meu receptor. Eu começo a tomar mais. Começo a achatar ele. E uma hora vai entrar só aquela miligramagem. Ele vai se fechar. Ele vai entrar aquele pouquinho. Ele pode estar tomando 2 gramas, 10 gramas, mas vai estar entrando só aquele que vai pouquinho. Cascatear. Isso. Mas... E o efeito colateral vai dar como se tomasse isso daí, entende? Só que os caras, eles vão muito pelo ego. Eles ouvem uma história. O tal tá tomando 36 UI de GH. Pronto. Aí o outro fala assim, o quê? Ele tá tomando? Então eu também vou tomar. Se ele tá desse tamanho, eu vou ficar maior que ele. Vou tomar 40. E às vezes nem é verdade. Você entende? Às vezes o cara fez isso um dia e aí ele falou, eu tomei um dia. Só que essas lendas urbanas, assim, essas lendas entre os fisiculturistas, sempre teve, né? Começa a gerar esse consumismo mais alto. Outro fator, na minha opinião, que mudou muito a cultura. Hoje em dia, você tem muito laboratório underground. Antigamente, era farmácia. Você pegava alguma coisa de farmácia. Isso. E já era. Agora veio muitos laboratórios undergrounds. Então você pensa, se o cara do laboratório underground está patrocinando um cara, ele vai querer patrocinar um cara que fala que usa pouco ou ele vai querer patrocinar um cara que usa muito? Por quê? Se ele patrocina um cara que fala que toma 3 bujão na semana e o outro toma meio,
você pensa, os clientes que vêm desse cara que toma 3, vai ser 3, 6, 9, 12, enquanto outro vai ser 1. Então eles começaram a evidenciar mais como uma coisa boa, como uma coisa legal, né? Assim, o cara que toma bastante. Pô, o cara toma bastante, como é que ele aguenta? Enaltece isso. Enaltece. Vou colocar minhas cestinhas nesse cara. Isso, enaltece. E aí o público começa a achar o quê? Pô, o cara lá toma 3 gramas, então se eu começar com 1 grama, eu tô de boa. Mas 1 grama já é uma coisa que nem o Lee Haney tomava, entendeu? Com o shape que ele tinha. Mas o cara já começa dessa maneira. Então, como é que ele vai estar daqui 5 anos se ele já acha que 1 grama é pouco? Você entende? Aí que começa a vir um monte de efeito colateral e o cara chega e fala assim, eu parei porque eu comecei a ter problema e eu não tenho genética pra isso, pra aguentar. Cara, não é genética, mano, é ignorância isso daí. Você tem que saber escutar seu corpo. Realmente, eu acredito que tem uma genética que um cara possa aguentar tomar mais coisa do que outro. Sim. Mas, de qualquer forma, todo mundo tem seu limite. Isso é um fato. Tem que respeitar, né? Isso, você tem que ver o que a sua individualidade biológica, o que faz bem pra você e pensar que se você tá entrando num mundo que você está entrando em uma questão hormonal, sintética, você sabe que você vai estar mexendo com o seu corpo de maneira que você não sabe.